Então, senhoras e senhores, mais um episódio aqui do podcast com a incrível Samara Filippo. Você deve conhecê-la aí de inúmeras coisas, sei lá, né? Você pode ter visto ela num filme, numa novela, em lives incríveis no Instagram, né? Ela marcou minha adolescência aí. Ela é libriana, né? 6 de outubro, eu sou 7, inclusive, viu? Estamos juntos. E ela é uma figura muito interessante. Acho que ela tem um trabalho hoje em dia nas redes sociais assim de muito engajamento e debate e tal, misturado com fotos de sedução, eu diria, não é? E, e ela é muito gente boa, muito gente boa. É um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda, Samara. Obrigado, viu? Fábio Lins. Podcast do Fábio Lins. Obrigada, meu amor. Prazerzaço estar aqui. Vamos falar, que é bom falar. Bom falar, bom ouvir. Estamos precisando. Bom ouvir também, muito bom ouvir. Inclusive, a última vez que eu te ouvi ao vivo, eu acho que a gente estava lá no Genial, isso já faz uns anos já, depois de um bar bichas da vida, eu acho que a gente estava lá. Enfim, foi legal. Você tá com um projeto no Instagram intenso aí, que são as segundas das exaustas. Segundas das exaustas. Quem são as exaustas e por que estão cansadas? Bom, as exaustas somos todas nós, né? Na verdade. E todas as mulheres que estão, inclusive, ouvindo a gente hoje. Na verdade, é uma idealização minha, da Caroline Figueiredo e da Gisele Thier, numa grande brincadeira, assim, de estar reclamando mesmo, sabe? De estar uma reclamando para a outra e uma identificação muito forte que a gente tem nos nossos universos maternos, né? É lógico que a gente traz toda uma exaustão da mulher, né? Dessa luta diária de ser mulher, mas a maternidade também vem com um soco na sua cara, te levando para um lugar de sombras, de caos. O amor, né, é indiscutível, nossa entrega e dedicação é indiscutível, mas desde que eu comecei a desconstruir essa maternidade romantizada que me venderam na infância, eu me assumi realmente que é normal, quer dizer, não é normal, mas estamos exaustas, não dá para normalizar, né? O normalizar e romantizar é me chamar de guerreira. Vai lá, guerreira. Quando não tem um pai presente, quando o nosso país, sei lá, tem 4 milhões de crianças sem o nome do pai no registro, às vezes tem até o pai perto, mas o pai não está presente. Enfim, e estamos exaustas, inclusive nessa pandemia, né? Nesse lugar que a gente se encontra, numa jornada contínua. A gente não fala nem mais jornada dupla ou tripla, ela é contínua. E daí veio essas nossas angústias trazer, e principalmente para que muitas mulheres assistam e tirem um peso de suas costas, uma culpa que não existe, se identifiquem com o nosso cansaço, com as nossas angústias, com as nossas sombras, que são as mesmas, sabe? De não ser a mulher perfeita, a mãe perfeita. Nossa, total, né? Existe essa idealização, assim, né? Essa coisa de coloca a mãe nesse lugar e tal. Teve uma amiga minha que, quando foi mãe, eu perguntei para ela assim, ô Josi, e aí, você é mãe agora e tal, não sei o quê. E eu era moleca, assim, ela já era mais velha. E aí, cara, ela falou, nossa, é uma coisa maravilhosa, não sei o quê. E ela estava cansada, ela estava exausta. E ela falou assim, mas olha, Fábio, sinceramente, é pesado tal o que ela falou, mas assim, vai entender, né? Ela falou, sinceramente, eu entendo essas mães que, assim, não tem estrutura e, tipo assim, joga o bebê fora, entendeu? Assim, ela falou mais ou menos isso, já faz muitos anos isso, terrível isso, né? Mas nesse sentido, assim, de que ela também percebeu um negócio ali, do quanto que é
puxado, assim, né? E que aí quando você de repente vê uma mãe dessas que, sei lá, a gente sabe de história que joga a criança no lixo, deixa a criança não sei aonde, horrível, horrível. Mas, tipo assim, você fala, cara, mas não é fácil, né? Tipo, e essa coisa que ela falou me marcou muito, assim. Deve ser muito foda, eu não sei, eu só tô te... É porque a gente desde pequena é ensinada, né, Fábio? A gente é ensinada desde que te dão de presente como menina, fogãozinho, bercinho, vassourinha, rodinho da cozinha. São esses presentes que são das meninas, enquanto os meninos ganham carrinhos, nave espacial, bola, skate, sabe? O sexismo, né, é muito forte ainda na nossa sociedade. E isso faz com que a gente cresça não só romantizando essa maternidade, mas nem sabendo se a gente quer mesmo ser mãe, sabe? Quando me perguntam isso, eu não sei responder. Não sei. Eu digo, olha, eu não sei se eu tenho realmente o desejo, eu tive, né, de engravidar, genuíno meu, ou posição e uma criação de uma sociedade, de uma mãe também que foi criada nesses padrões e que reproduzia para mim, e que a gente vai crescendo. Então, assim, é muito perigoso essa romantização, é muito perigoso porque causa frustração, causa depressão, causa separações, crianças angustiadas e frustradas também, não só a mãe. É uma série, sabe, de coisas nocivas. E precisa ser falado. Para você, isso eu imagino que deve ter sido um processo louco, assim, né? Antes de estar grávida, durante as gravidezes, né? E depois, mas assim, você percebe isso depois? É uma ficha que cai depois, assim, essa reflexão que você tem hoje? Ou isso já durante a gravidez, ou ali a primeira? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu até sentia, mas jamais eu iria expor isso, porque eu vou engolir e ficar calada e silenciada, porque se eu falar isso, eu sou uma mãe de merda, eu sou cruel, eu sou perversa, sabe? Então, assim, eu tô no meio de filha, eu sabia que ia acontecer isso. Tudo bem, maravilhoso. Filha, a gente está falando exatamente disso. Eu posso ficar aqui? Posso? Quando eu terminar aqui, a gente vai lá. Eu sabia que isso ia acontecer. E então eu já sentia tudo isso, mas eu ficava com essa coisa aqui dentro de mim, engolindo. E eu descobri no processo, anos depois, caiu essa ficha, eu comecei a falar sobre isso, e eu vi um número de mulheres que se identificaram com as minhas palavras, com as minhas frases, com as minhas angústias também, desde o momento que eu disse que eu não gostei de ficar grávida. Para mim foi um fardo, para mim foi cansativo, me impedia das coisas, sabe? E olha que eu sou muito, no auge do meu privilégio, sou muito privilegiada, porque eu tive uma gravidez saudável, eu tive sabe, tá tudo certo, uma mulher jovem, mas só de falar já começou uma polêmica e um tabu imenso. Eu falar das minhas dores, sabe? E aí depois, com as crianças crescendo e a criação vindo junto e a minha parceria com elas, e eu descobrindo onde me doía, e cada vez que eu falava de uma dor, eu vi uma gama de mulheres também se identificando com essas dores. Eu falava, meu Deus, obrigada, eu não me sinto um monstro mais. Não, obrigada, eu também sinto isso, nunca pude falar sobre isso. Era nesses lugares, sabe? De tipo, eu amo meus filhos, eu amo minhas meninas, eu dou minha vida por elas, eu me dedico, eu tento ser a melhor mãe que eu posso ser, mas eu não amo a função da maternidade, entende? Eu não amo a função de ter que dar limite para alguém. Eu não amo a função de acordar às 7 horas da manhã, de ter que ensinar uma matéria que eu não sei mais. De ter que reaprender uma matéria que você achou que já tinha se livrado e ela voltou para te assombrar. Deus, cara. Que saco, mano. Mandar alguém escovar o dente o tempo inteiro, mandar parar porque tá brigando.
Você entende qual é a diferença? Nossa, Que muita gente não entende, porque quando eu proclamei essas palavras, ao mesmo tempo que muitas mulheres se identificaram, muitas vieram me criticar. Imagina. Por que teve filho, então? Para que não sei o quê? Um dedo na cara e um julgamento, que é o lugar que não cabe julgamento, sabe? A gente ainda tem escola de princesa hoje em dia, né? Opa! Temos. Isso Temos escolas não sei, é um crime, né? Devia ser um crime esse negócio, devia fechar. Proibido Total. você querer, tipo, formar uma princesa assim, da escolinha das menininhas, da Damares, né? Pois Com a foto da Damares, assim, na sala de aula, né? E aí... É triste pra cacete, eu sei que ainda existe isso, eu sei que ainda tem muita mulher presa nesse lugar, que inclusive veste a camisa do... Não, meu marido até me ajuda, o marido não ajuda, o pai não ajuda, o pai cria junto, ele faz parte desse, sabe? Eu nem digo que é 50%, 50-50, é 100 os 2%, sabe? Senão a mãe já é uma mãe solo, ponto, mesmo casada. Sim. E imagino que você deve ter encontrado uns caras também que não gostaram do que você falou, né? Como assim? De homens também, que é isso? O lugar da mulher, você, mãe, falar uma coisa dessa. Sei lá, imagino que deve ter uns pentelhos também, não só das mulheres, mas dos homens, né? Que colocam ainda nessa caixa. Cara, Fábio, mas eu vou te dizer que o julgamento masculino é muito menor. Ah, é? É muito menor. Existem os que vêm reproduzir não, eu até ajudo a minha esposa. Existem esses, não, para que você foi ter filho? Se você não gosta, mas tipo muito menor que o julgamento feminino. Que a gente foi criada nesse lugar de competição, né? Aí a gente já cresce competindo com a amiguinha, já cresce com os Miss Brasis da vida que se naturalizou, que é a competição o tempo inteiro, né, quem é a mais bonita, quem é a mais perfeita. Isso, para mim, é um desserviço completo, sabe? Crescendo, competindo por roupa, competindo por homem, competindo na novela, no filme. É um inferno. E aí agora tem a competição materna, né? Bem ou mal, acaba se reproduzindo entre as mulheres. Nossa, sim. Que inferno, né, gente? Agora, eu adoro que inferno, né? Puta merda, né, cara? A gente podia ser melhor, né? A exaustão é por isso tudo, entende? É exausta disso tudo. Não, esse nome é maravilhoso das lives, segundas das exaustas. Das exaustas. Não. Que a exaustão ela é mental também, ela não é física, sabe? É carga mental, é carga emocional. Porque às vezes as meninas, o pai das meninas está agora nos Estados Unidos. Quando ele está pelo Brasil, aqui por São Paulo, elas até iam para lá, final de semana, voltavam. Não é real ainda, mas já me dava um respiro. Só que agora ele está lá, então o emocional todo em cima de mim, entende? Claro. Os dilemas de uma menina de 11 anos que eu já tenho, as duas brigando, sou eu que tenho que resolver, e tá doente, não sei o quê. Então, assim, não é só o cansaço físico de lavar, de passar, de estar colhendo brinquedo pela casa, é todo um cansaço emocional e mental. Sim, né? Porque é lidar com ela, lidar com você, lidar com as suas relações, com os seus trabalhos. Ainda tem que olhar para mim, exato. Né? E olhar para o meu parceiro, né, cara? Eu tô casada com o Elídio há 7 anos e, bem ou mal, eu meio que trouxe essa maternidade para ele, sabe? Um cara que não tem filhos, ele nunca me cobrou filhos, mas ele, bem ou mal, é o padrasto delas, convive, me ajuda na criação, me ajuda no dia a dia. Sim, então, isso é um lugar muito delicado para mim também, sabe? Tanto que a gente ficou 6 anos morando separado, eu no Rio, ele em São Paulo. Aí a gente resolveu, vamos morar junto. Que delícia, vamos experimentar como é que vai ser isso. E eu nunca quis, exatamente por causa das minhas filhas. Porque quando uma mulher se separa com filhos, a primeira coisa que você pensa nunca mais vou transar, ninguém vai querer, o cara que eu começar a colar vai achar que eu quero um pai para as minhas filhas. Tem todo um dilema, sabe, de uma mãe que se separa.
E aí, mas o que eu estava falando que na brincadeira é que a gente resolveu finalmente morar junto e veio a pandemia. Para intensificar esse momento um pouco mais, não é? Para fazer tipo, ó, vocês não queriam? Agora vocês vão ficar bem juntos mesmo. Exatamente. Tá o Elídio aqui comigo nessa pandemia com 2 crianças, parceiraço. Cara, o Elídio, sem palavras, eu acho o Elídio incrível, incrível. Já esteve aqui no podcast, você que está ouvindo a gente ou assistindo. Ele falou. Acompanha o episódio. E foi tão boa a conversa que a gente ficou falando assim, porra, aí precisa fazer podcast pra gente conversar, né? Porque a gente só podia se ligar e, tipo... mas agora a gente só se fala para trabalho, né? Mas enfim, foi muito gostoso. Agora, dentro dessa jornada aí sua, me parece assim que você deve ter passado por uma série de ondas, de percepções, de estraves, né? E de coragem, de olhar e falar dessas coisas, e possivelmente, né? Com certeza, na verdade, você deve ter percebido coisas e agregado coisas, e agora você está compartilhando isso com as outras mulheres, né? Tipo assim, você tá tipo, gente, ó, tá tudo bem. Dentro disso, você acha que a coisa que mais você aprendeu, de certa forma, assim, foi o fato de, tipo, ó, não é um problema, entendeu? Você assumir isso? Tem outras fichas grandes que caíram, assim, dentro dessa percepção que agora você está compartilhando com as outras mulheres? Então, eu acho que cada etapa, cada compartilhamento, cada choro, cada dilema meu que eu jogo numa rede social, ele me gera novas fichas que vão caindo, né? Vão me gerando coisas que eu vou aprendendo. Né? Constante, não para. Hoje a gente vai... Quer dizer, hoje a gente falou... isso você vai editar, né? Eu não sei quando você vai botar isso no ar. Vai demorar ainda um pouco, mas... A gente chegou a falar numa live sobre heterossexualidade compulsória. O que é isso? Que é um lugar que você precisa se reconhecer, sabe? Mesmo que você seja bi, pan, seja homossexual, e aí, o que é? Não, homossexual você é homossexual, ponto. Agora, se uma pessoa é bissexual, e aí, ela é heterossexual, ela compulsoriamente, ela não é porque ela não se assumiu, nem se assume, porque hétero não se assume, né? Só os outros gêneros que precisam se assumir. É muito dilema que vai surgindo. Então, cada dia, a cada live, a cada debate, a cada texto que às vezes eu meio que na catarse escrevo nas minhas redes, é uma ficha que cai, é um questionamento que numa mulher gera de uma forma, em outra gera sentimentos diferentes. É constante mesmo. Nossa, sim, né? E você, além desse BO, né, da maternidade dupla, né, as suas filhas são negras, o que gera ainda um outro rolê. Você vai fazer um TCC aí sobre essa parada. Eu tô vendo você, e aí pensando nessa questão, e aí eu acabei de terminar com a minha companheira uma série que eu gostei muito no Netflix, que chama Ginny e Georgia. Já deve ter te falado. A gente começou a ver. Então, altos BO nessa série. E aí tem um pouco desse debate também, né? Porque a mãe é branca, loura, tal, e a filha dela é negra. E aí você ainda se depara com essa questão, né? Então eu imagino a quantidade de situações interessantes e debates que isso gerou na sua vida, assim, né? Totalmente, mas você sabe que eu agradeço todos os dias, assim, por eu ter acordado para a vida, sabe, Fábio? Porque eu era, assim, o Elídio antes, por exemplo, antes de me conhecer, um pouquinho depois até que a Alicia nasceu, que a Lara nasceu. A Alice tem 11 anos, a Lara está com 8 anos, vai fazer 8 anos. Um pouquinho depois que a Lara, minha mais jovem, nasceu, que a Alice tinha 4, foi que eu fui furando a minha bolha, sabe? Minha bolha branca, minha bolha da classe média, branca, privilegiada, reconhecendo o meu lugar de fala, reconhecendo o lugar das minhas filhas, me perguntando
que problemas a gente enfrentaria dali para frente se eu não enxergasse isso. E a minha filha querendo alisar o cabelo, e eu me perguntando por quê, e caiu um bruf nas minhas costas, um terremoto aconteceu debaixo dos meus pés sobre o racismo, que eu nunca tinha enxergado. Olhei para trás e veio em looping todas as piadas racistas que meu pai contava numa mesa da família, todas as canções racistas, as expressões que a gente usa, o que eu poderia fazer para trazer para minha filha representatividade, né, na sociedade que ela vive, porque se ela quis alisar o cabelo, na época que eu perguntei para ela, era porque ela não tinha nenhuma amiga de cabelo cacheado nem crespo, todas as amigas dela tinham cabelo liso, a mãe dela tem cabelo liso, então onde ela se via, né? Eu, como menina branca, né, na classe média, me vi em todos os lugares. Eu cresci me vendo nos filmes, eu cresci me vendo em novela, me vendo as princesas. Eu falei, gente, minha filha realmente não se vê em lugar nenhum. E eu comecei a correr atrás desse rolê de ser uma mãe mesmo em busca de representatividade na luta antirracista, enxergando coisas absurdas que incomodam. É por isso que tanta gente diz que é mimimi, que é vitimismo, porque incomoda enxergar. Você teve que aprender geografia, matemática de novo e racismo, né? Também. Aí você teve que fazer várias lições de casa. Além de desromantizar a maternidade, de desromantizar o amor romântico, porque aí vem junto, porque eu preciso ensinar para as minhas filhas a entender esse rolê todo, né? Que eu não quero passar para elas o que me foi reproduzido. Sim. É punk, cara. Que loucura, que furacão a sua vida não é, Samara Felipe? Não é um furacão. Minha vida é muito boa, cara. Tá. Eu não tô reclamando não, Fábio, de verdade, eu reconheço. Não, mas não de dificuldades ou financeiras, sociais, eu digo de questões de reflexão, né? Um furacão assim, porque... Sim, são muitas. E eu aprendi a dividir isso, sabe? Dividir isso, além de, às vezes, me curar de culpas, me curar de cansaços, me curar de dores, de olhar para lugares que eu nunca tinha olhado, eu me vejo inspirando e salvando e, de repente, trazendo para a cura muitas mulheres, sabe? É um lugar que eu achei, tipo, as minhas cesáreas, eu passei muitos anos da minha vida me culpando porque eu fiz 2 cesáreas desnecessárias, que eu fui realmente engolida por um sistema, né? Eles empurram, né? Total, lugar. E com isso, eu curei essa minha dor, né? Quer dizer, nem sei se eu curei ainda. Mas eu trago para tona esse diálogo, esse debate, porque eu quero que mulheres olhem para esse lugar, sabe? Olha, eu sou uma mulher de 42 anos, com 30 anos. É porque eu também tenho estrada, né, Fábio? Vamos combinar. Tem um caminho aí que eu já tracei. Sim. E eu quero que vocês olhem, não sejam vítimas desse sistema que te engole, te vendendo cesárea, desde cobra, desde a gaze até anestesia, você ser protagonista do seu parto, não deixe as pessoas te anularem, olhe para a conexão com seu filho, tem todo um processo, um rolê aí que, bom, eu passei por ele, eu passei da forma que eu olho para trás agora, não queria passar, então olha só, manas, vamos olhar para isso? Eu transformei essas minhas dores, sabe? E hoje você conhece referências de espaços, assim, para fazer parto humanizado? Você foi atrás disso, assim? Você indica lugares? Tem vários lugares. Não, agora, assim, de cabeça, nem vou falar nomes, mas eu posso super deixar para você, se você quiser botar. Existem muitas casas, existem doulas maravilhosas de acompanhamento, coisa que eu não tive, eu queria ter, sabe? Enfim. Sim. Que coisa, né? E você é carioca, né? Cara, sabe que o Rio, eu tenho uma sensação muito louca, assim, né, do Rio, que acho incrível, tem uns amigos, umas amigas, uns trabalhos legais que rolaram, tal, e ao mesmo tempo acho uma cidade muito dura, assim, justamente nessas questões raciais, inclusive, e de jogos de poder, assim, embora eu morei em Curitiba, né, que também, olha, mas falando sobre essa questão racial,
eu tenho a sensação que o Rio, às vezes, assim, ainda tá no Brasil Império, assim, sabe? Tipo, tem umas relações, assim, que você fala, cara, vocês têm que sair da Barra, vocês têm que dar um rolê no centro da cidade, galera. Vocês moram aqui nesse condomínio fechado. E vocês não Mas têm é a menor esse lugar. ideia, não é? Total. O único episódio de racismo que eu passei com a minha filha foi num condomínio da Barra, sabe? Com Ai, gente, adolescentes. sério. Foi. Eram moleques de 16 a 7 anos que vieram com xingamentos, que é o xingamento que vai para a mulher preta, que é o primeiro, que é a sua marrenta, neguinha, sai daqui, sabe? E foi num condomínio E na Barra. na Barra da Tijuca, Claro. exatamente. Na verdade, é difícil você dizer também, jogar, apedrejar o Rio de Janeiro, é óbvio, mas tá no Brasil, sabe, Fábio? Tá no Brasil, tá no Brasil. Mas falando bem superficialmente, eu não sou um estudioso, né, de nada, mas cada cidade tem meio que umas características, assim, né, mais fortes. Assim como em Curitiba também, eu morei muito tempo lá e é desesperador, assim, tipo assim, eu encontro com mais comentários homofóbicos, por exemplo, e racistas em Curitiba do que em São Paulo, entendeu? Sem dúvida, nos meios que eu ando, pelo menos, das pessoas que eu conheço. Então, sabe, você vai comparando umas coisas, aí tem uma família em Florianópolis, né, que aí Santa Catarina hoje é o bolsonarismo pesado, então, cara, é desesperador, assim, em todo canto também tem os seus desafios, né. Eu fico A gente pensando está assim... vivendo Fala, desculpa. um caos. Não, a gente está vivendo um caos, né? Tá vivendo um caos. Eu tô com medo de uma guerra civil, pra você ter uma noção. É Tô possível. real, medo real, medo Sim, real. mas é real, eu também. O Bolsonaro, ele incentiva isso, né? Ele incentiva isso. Totalmente. Tá Não aí sei que ponto que a gente chegou. com as polícias, né? E as milícias, e tipo... É foda. Mas, diga. Não sei, digo nada, tô aqui te ouvindo também, tô conversando. Diga o quê? Você ia falar, eu ia falar uma coisa, é verdade, é verdade. Não, ia. Não, uma coisa, se você já parou para assistir a Malhação de hoje em dia, e se você já fez reflexões assim sobre a época que você trabalhou na Malhação, como era, elenco, as temáticas, roteiros, e a de hoje em dia. Porque, assim, fazendo um parêntese, a Malhação, por mais que fosse assim visto como aquele programinha para pré-adolescente ali, com o pessoal bonito e tal, cara, foi por causa da Malhação e por causa da sua personagem que para mim caiu a ficha da AIDS, assim, do HIV, né? Assim, foi realmente por causa da Malhação, por causa de assistir Malhação, que foi, nossa, tem que usar camisinha, né? E para mim, tipo assim, claro, eu tive aula na escola, meus pais falaram, mas foi vendo Malhação que eu, tipo, aprendi sobre AIDS, entendeu? E sou, assim, fã da camisinha, Me choquei muito durante a vida, assim, de pessoas... não, pra quê? Eu falei, como pra quê? Você tá maluca? Não, vai ter que rolar camisinha. O que é isso? Ah, mas então você não gosta de mim? Porque não tem nada a ver com o que é isso? Ah, você não confia em mim? Não, e em mim também não. Então eu posso te passar um negócio. Você tá maluco? Entendeu? Tipo, e aí a Malhação foi incrível nesse ponto. E além do abdômen do Mal Mal, mas eu já não sei se era da sua época. Não era, não. Não era, né? Tá bom. Na minha época tinha Mário Frias, meu amor. Ai, que merda, que merda! Que vergonha alheia do caralho. E o Roger, que era... Na verdade, o trio era eu, Mário e Priscila Fantin, né? Ah, você era o trio, os protagonistas. Depois a Érica foi namorar o Touro, que era o Roger. Né? O Touro, claro, o Touro, é verdade. E o Mário Frias, cara. Ai, não quero falar disso, por favor. Não, eu também não quero. Infelizmente, esse assunto veio à tona. Eu nem tinha me tocado que ele era da sua época. Mas, imagina, pau no cu do Mário Frias e da minha parte, a Samara não compartilha. Não estou falando nada. Eu que estou ofendendo aleatoriamente por ele topar trabalhar com esse governo, tá bom, genocida? Mas assim, comparando as Malhações, mudou muito, né? Uma transformação. Então, nessa sua pergunta, para mim, tem muitas vertentes, né?
Porque se você parar para analisar... Eu não tenho muita propriedade de fala, porque eu não assisto Malhação e não me lembro de ter assistido essas últimas versões, essas últimas temporadas. Mas se você parar para analisar, assim, você olha que, na nossa época, a gente discutia, né? Obviamente, assuntos muito polêmicos e tabus para a época, e no horário das 5 da tarde, né? Para os adolescentes mesmo, assim... E a gente falava de gravidez na adolescência, Natália Laje fez a protagonista dessa parte, o Daniel de Oliveira falava sobre cadeirante, acessibilidade, teve a Érica falando de AIDS, camisinha, totalmente transmissível. Assim, a gente teve uma gama de coisas muito importantes, mas se você parar para analisar, era muito machista e era muito racista. Existia uma trama que era da Fernandinha Souza com Robson Nunes, que era a Elô e o Sávio, que era uma relação interracial. Só que se você for parar, quem que o Sávio era, o personagem do Robson, que era o único preto da escola? Filho do zelador. Você entende? Sim. Então, existiam lugares... A Tati e a Érica competiam o tempo inteiro entre elas, estavam porradas, se odiavam por causa de homem, pela disputa de um carinha, sabe? Então, assim, por mais assuntos bacanas que a gente trouxesse, ainda faltava muita coisa para desconstruir ali, entendeu? Sim. Talvez, nessas últimas temporadas, eles tenham trazido mais essa temática do feminismo, um racismo falado mais claro e óbvio, sabe? Enfim. Mas isso também, assim, valia para tudo, né? Naquela época do Brasil, para mim, para você, para todo mundo, né? Imagina. A gente está falando de 20 anos atrás, né, amor? Caramba. Imagina, por exemplo, eu sou ator desde moleque, assim, né, mas como comediante faz 17 anos, né, desde a primeira vez que eu fiz, assim, um número de stand-up. E imagina, tem zilhões de piadas que eu me arrependo profundamente, assim, que eu olho e falo, mano, tipo, olha o que eu tava falando, puta que pariu, assim, não tinha noção nenhuma. Não, repetir hoje em dia que sabe, que é uma cagada. Eu hoje em dia ainda vou passando no Instagram ou em outras redes sociais, o próprio TikTok, que é o sucesso agora, você vai vendo piadas que a minha própria filha, eu agradeço, vem me mostrar. Mãe, isso é machista, não é? Eu falo, Olha, mãe, olha o que ele disse. E eu já fico, obrigada, o trabalho tá dando certo, tô no caminho certo. Que maravilhoso. Diz uma coisa, eu dei uma bisoiada no seu Instagram, encontrei lá uma live com a Luciana Pena, onde vocês falaram sobre empoderamento racial para crianças, cara. Sim ou não? Sim, né? Luciana Pena ou foi a Dé Bastos? Eu posso ter anotado errado, mas o que eu vi aqui foi com a Luciana Pena. É porque eu fiz algumas, né? E ela é um pouco antiga. É porque a Dé Bastos tem um IC que é exatamente disso, que é Criando Crianças Pretas. Então, ela fala exatamente, bem objetivamente, no empoderamento de crianças pretas. Sim, eu fiz e falo disso muito. Que legal, né? Desculpa, pode ser uma pergunta besta, né? Porque talvez é muito complexo, mas como faz isso, Samara Filippo? E como faz isso sendo uma mãe branca ainda, né? Porque eu imagino que deve passar por situações assim de tipo, sei lá, às vezes as pessoas podem até olhar e falar, duvidar que são suas filhas, né? Deve ter mil coisas. Já recebi muita pergunta se eram adotadas. Então, né? Sim. Olha, foi o que eu comecei te falando lá no início, quando a gente começou a falar sobre racismo, né? Das meninas serem meninas pretas. Eu fui aprendendo muito, estou aprendendo ainda, tô longe ainda de não cometer um erro, ainda posso cometer muitos erros, eu preciso ainda estudar muito, mas eu entendi o lugar da criança, como é solitária a infância dos meninas e meninos pretos, sabe? Como é dolorido, como o cabelo, na verdade, veio para mim muito forte, o cabelo delas.
Porque a gente até criou um canal chamado Muito Além de Cachos, que foi uma saída que eu tentei achar para, junto com elas, a Alice, mais velha que a Lara, se divertir cuidando do cabelo, passar para outras meninas as formas gostosas de brincar com o cabelo, de penteados, de finalizações, de cremes, a melhor escova para desembaraçar, porque fui descobrindo que mães, né, que sofreram muito na infância delas, consequentemente alisam o cabelo das filhas para que as filhas não passem pelo que elas passaram. E não cabe você julgar essa mãe. Enfim, eu fui descobrindo, tá até aqui, ó, vou até pegar, isso aqui para mim foi muito importante, tá vendo? Ai, que demais. Quando uma criança crespa, uma menina pega uma boneca dessa, de cabelo crespo para cima, ela se vê no brinquedo, sim, entende? Sim. Ela se vê nos livros, então isso para mim eu descobri que era muito importante. Crianças pretas crescem não se vendo, que eu estava falando para você no início. Eu até eu aprendi cada vez mais, porque assim, no canal eu chamei um projeto chamado Projeto Interpretos, que a gente tem até esse vídeo lá. Eu não alimento o canal faz muito tempo, mas eles estão lá bonitinhos, os vídeos que a gente gravou. E eu lembro que uma menina branca fez uma pergunta, mas a minha filha, que não poderia participar, e aí a Gabi, que era, né, dona do projeto, falou, olha, crianças brancas, elas passam o tempo inteiro se vendo em todos os lugares. Esse projeto é para o empoderamento das meninas pretas, para os meninos pretos, sabe? E menina é outro lugar também. O menino, para assumir o cabelo black dele, é um sacrifício, porque além de sofrer racismo na escola, a mãe já vai e raspa, sabe? É a primeira coisa que a mãe faz. Ou porque ela não tem tempo de cuidar, porque é um cabelo realmente que você precisa parar, cuidar, se dedicar, não dizer para a criança que dá trabalho. Então já raspa, já alisa. E quem é que vai julgar essa mãe, sabe? Que tá trabalhando, pegando trem, tá cansada, tem que lavar, tem que passar, É um buraco muito profundo, Fábio, muito. E né, o racismo das crianças, para mim, foi um lugar onde me tocou muito, porque quando eu recebia mensagens de mães que falam, obrigado, depois que a minha filha viu as suas filhas, ela começou a ir para a escola de cabelo solto. Ai, que demais. Olha, obrigado, eu vou parar de alisar o meu cabelo para que a minha filha me veja, para ela poder, sabe? Eu fico até arrepiada, assim, porque é um lugar de... Quando bate e volta para mim esse feedback, é de um poder, sabe? Para eles tão grande, e eu não estou dando voz a ninguém, tá? Essa coisa, vamos dar voz, não. Eu entendi o meu lugar de fala, eu nunca na vida vou saber o que é racismo, jamais, nem eu, nem você, nem nenhuma pessoa branca, mas a gente pode falar sobre, a gente pode lutar por, sabe? Claro, não é exclusividade óbvio, isso é uma luta de todo mundo. E o lugar de fala tem a ver com a gente entender onde a gente está, né? Assim, quem a gente é, da onde a gente está falando. Não é sobre não poder falar, né? Sobre as coisas, pelo amor de Deus. Exatamente. Engraçado, te ouvindo, eu lembrei da minha mãe, sabe? Porque a minha mãe, ela tem cabelo crespo e sempre usou cabelo crespo, bacana e tal. Eu sou de Brasília, né? A gente morou lá, eu morei lá na infância e a gente foi para Curitiba. Meu pai foi transferido ali quando eu tinha 11 anos. Aí, passou um tempo, minha mãe começou a alisar o cabelo. E aí, assim, foda-se, você faz o que você quiser com seu cabelo, né? É divertido brincar, mexer, pintar, legal. Mas, por que, né? Assim, será que... Aí eu acho que estava rolando, até para ela mesma, uma necessidade de se adequar a um visual ali mais... conservadora ali daquela cidade, que é a cidade daquelas mulheres louras, do cabelo liso, tal, aquela coisa, né? E aí já faz de uns anos pra cá que ela voltou a gostar do cabelo crespo dela e tava usando o natural de novo, assim. Então tem todo um círculo ali de desprendimento e de identificação. É muito forte mesmo essa questão do cabelo, né, cara? Representa muito coisa, né? Tinham mulheres essas mães que falavam que, vou deixar meu cabelo natural, vou fazer a transição, né? E algumas até faziam, que é o famoso Big Shop, que raspou para deixar crescer o natural. Falavam, cara, depois de, sei lá, 36 anos, eu tô vendo a textura do meu cabelo agora. Eu nunca tinha deixado, exato.
Isso mexia muito comigo. Eu falava, puta, que bom. Ah, eu vou para um casamento. Teve uma que mandou foto do cabelo dela crespo, um penteado que eu fiz as meninas, indo para um casamento, sabe? Sim, que foda. Eu tive em Moçambique no ano passado, e aí lá tem um lance muito interessante rolando a partir dos cabelos, em especial das mulheres, assim, né? Porque rolou uma colonização muito ferrenha, né? Portuguesa também, enfim, e uma série de culturas lá. Moçambique é muito doido, tem um monte de referência. E aí, lá, rolou uma predominância de peruca, sacou? Peruca de cabelo liso, mulherada com peruca, 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 peruca. E aí, de uns tempos pra cá, começou a voltar a galera a assumir o cabelo como é. E aí é maravilhoso, porque você vê cada corte e cada jeito de usar. Eu vi penteados lá que eu nunca vi no Brasil, assim. E no hotel que eu tava, uma vez, estava tendo uma reunião só de mulheres numa sala, e cada uma tinha uma estética assim no cabelo que eu nunca tinha visto, era maravilhoso demais, assim. Mas estava ainda rolando esse desapego da peruca, sacou? Lá em Moçambique, assim. A cultura americana que é muito assim, né? A negra americana é muito dos Great Lands, dos apliques lisos, da peruca lisa. Ainda existe muito, muito, muito. Nossa, assim, desculpa, mas eu sempre achava mais legal os naturais, assim, porque também as perucas, elas vão ficando zoadas demais, né? Cuidar da peruca deve ser muito difícil, né? Tipo, vai ficar ela... Porque vai ficando uma coisa meio cebosa, assim, se você não cuida, né? Vai ficando um negócio meio... Mas é a cultura da branquitude, né? Do eurocentrismo, né? A Europa branca, lisa, e para você ser aceito, você precisa estar no padrão liso, porque senão você vai... É aquela coisa, que nem o colorismo, que eu já comecei a estudar. Quanto mais preto retinto você mais discriminação você sofre, sabe? Aí também, se você é uma menina negra clara, você também é branca demais para ser preta e preta demais para ser branca, sabe? Tem um lugar que também é muita vertente, Fábio. Muita vertente. É um abismo. É muito louco. E cada país tem as suas próprias questões em cima disso também, né? Eu tive em Angola e tive em Moçambique, né? E já dentro desses países tem questões específicas, diferentes do Brasil. E olha que louco, em Moçambique, conversando lá com o Leonel, que o amigo artista lá, produtor que me levou, ele estava falando sobre como é que é o racismo lá, né? Porque tem, só que é muito louco você parar para pensar que tem dentro de uma sociedade que 99% das pessoas são negras, entendeu? E aí eu falei, tá, mas como é que é, cara? Ele falou, então, é pelo dinheiro, entendeu? Basicamente é disputa de classe. E aí, olha que triste isso. Lá tem várias línguas dos povos originários de lá, né? E aí no país tem várias línguas. Então todo mundo fala umas 2, 3 línguas. Seja português, aí a língua da sua comunidade, local. E aí o inglês, um francês ali e tal. E o que acontece? Muitas famílias não estimulam que as crianças, enfim, as pessoas deem continuidade à língua do seu povo original, porque é tipo língua de pobre. Olha que tristeza isso. Uau! Então as línguas vão se perdendo, porque tipo, Totalmente. não, a gente tem que falar inglês, não, a gente tem que falar mais português, a gente tem que falar francês. Mas, porra, e a língua aqui da minha tribo, né? Sei lá se é tribo que eles falam, ou se é o correto falar tribo. Mas cadê a língua aqui do meu povo? E aí, não, porque isso aí, ó, não fala não. Isso aí é coisa de ralé. Deprê, né? Nossa, totalmente, totalmente. Eu não domino muito esse assunto. Tem uma mulher que eu sigo, que é a Carla Cotirene, é uma intelectual, uma mulher preta, maravilhosa. Ela tem uma linguagem até bem profunda em relação a isso, e eu tenho aprendido muito com ela em relação a essa coisa da epistemologia, sabe? Que é a dúvida do intelectual, da mulher preta e do homem preto. Ela fala muito sobre o preconceito que até o próprio português, né, que o povo da comunidade fala Flamengo, fala, entendeu?
não cabe ninguém julgar isso. A cultura deles, sabe? É como a cultura, só que é coisa de pobre, é coisa de favelado. Sim, e como se automaticamente quem fala bonito tivesse melhor ou tivesse mais valor, Exato. O que já tá provado aí, que é a coisa mais ridícula do universo, né, gente? Tipo, pelo amor de Deus. Ó, vou te falar, eu fiz um mestre de cerimônias num TED Talks, né, aqui no MASP. E aí, a pessoa mais incrível de todas que falou lá, puta, perdão, esqueci o nome dela, mas é uma moça, uma senhora que veio da favela, se eu não me engano, do Rio, e hoje ela trabalha ensinando culinária no mundo inteiro, e ela faz uma culinária assim, que ela não desperdiça nada, entendeu? A coroa do abacaxi. Eu acho que eu sei quem é. Sabe qual é? Sim, sim, sim. Eu acho que eu sei quem é ela, eu sei quem é. Eu precisava lembrar o nome dela. Depois a gente fala sobre isso. Mas enfim, ela foi uma das melhores palestras que eu vi na vida, assim, absurdo. A empatia, a energia, a alegria dela, é engraçada pra caralho. Tanto que eu entrei depois dela, ela fez assim um show. Aí eu falei assim, nossa, você ensinou várias coisas, inclusive eu quero fazer um curso de stand-up com você, né? Porque assim, ela foi... Ela é uma deputada, Fábio? Na época, não. Não. Porque ela foi 1000 vezes mais engraçada do que eu, assim, tipo, ela foi muito engraçada. E nesse mesmo dia tava, sei lá, o Prem Baba lá falando, e desculpa, foi a coisa mais chata pra mim, do universo. Eu achei ela muito mais incrível e transformadora do que o Prem Baba, que todo mundo tava emocionado, só dele entrar. E eu falei, gente, vocês estão viajando, né? Desculpa, mas... não falei isso, né? Mas pensando... tipo, ela é muito mais interessante, ela é muito mais comunicativa, sabe? Vai se fuder, né? Tipo, os diplomas... É isso, é a cultura do gado, né? Vamos atrás, vamos dar abertura para o que a gente não conhece e já tem um preconceito. Eu tô exausto, Fábio. Né? Estamos exaustos, sim. Eu gosto de falar desses assuntos que exaure nós mesmo. Mas a gente vai ficar por aqui, porque a Samara daqui a pouco tem outra live, pessoal, para trabalhar. E eu quero te agradecer pelo seu tempo, meu. Foi muito legal te ouvir e conversar. Foi ótimo. Bom falar. Cada vez que eu aprendo, cada vez que eu falo, eu aprendo mais. Sabe? Bom tá falando. Obrigado pelo bate-papo, também adorei. Yes, muito obrigado, pessoal. Conversamos com a Samara Filippo hoje e espero que tenham gostado dessa conversa. Ela é incrível. Siga ela, @sfelippo com 2 P's. Acompanhe as lives das segundas das Exaustas. Toda segunda às 22 horas. E é isso, no Instagram. Beleza, fechou. Obrigado, vocês estão liberados. Beijo, querido. Um beijo. Beijo. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado aí, você que ouviu ou que viu até o final esse episódio especial com a Samara Filippo. Que mulher sensacional, né? Foi muito legal. Sá, obrigado, você é incrível. E você fica esperto aí no meu podcast. Toda segunda-feira sai um episódio novo. Se você quiser ouvir os episódios anteriores, estão aí no Spotify. E boa parte já está também no meu canal do YouTube, tá bom? Se você ouviu, se você gostou, por favor, compartilhe ou comenta, me manda uma mensagem falando aí as suas impressões, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.